Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ingrid e esse é o Guardiãs do Lar, um projeto para mulheres que querem fazer a diferença. Eu quero saber quem aí continua cumprindo com os desafios do projeto, os acumulados até agora. Deixa nos comentários pra gente, tá? Saber quem tá fazendo, quem não está conseguindo fazer, os resultados que já obtiveram mediante os desafios que estão sendo cumpridos. Bom, estamos bastante animadas, né? Por compartilhar com vocês aí o que vocês têm vivido. Hoje o assunto é muito importante e nós vamos falar sobre um trechinho que está em 1 Timóteo 3,4, onde diz assim: E governe bem a sua casa, criando os filhos em disciplina e com todo respeito. Isso aqui é uma ordenança, né, deixada para os maridos, os esposos, né? Porém, muitas vezes a gente vê que os homens, eles não têm tido, não têm pego para si essa responsabilidade, né, de criar os filhos com respeito, como cabeça da casa, né? Aquele homem que é o responsável pela educação principal dos filhos. Por quê? Porque os homens dessa geração, a gente pode perceber que eles passaram aí por criações talvez até muito difíceis, onde os pais e mães deixaram esse filho muito solto. As filhas sempre criadas com muita rigidez, né, muita cobrança, sempre buscando a perfeição, tendo que dar conta de tudo, inclusive desses meninos, né, desses irmãos. E os filhos não, os filhos assim, só de estar ali já estava bom. Não tinha obrigação com casa, não tinha obrigação com a escola. Ah, tirou nota média, tá bom, tá ótimo. Só de estar na escola já estava bom. Então, a maioria desses homens, né? Claro que não todos foram criados assim, mas grande maioria. Hoje em dia são homens que acabam deixando esse cuidado do lar, essa obrigação, né? De ser cabeça realmente, né? Educar os filhos, criar homens e mulheres valorosos, de caráter, mostrar o que é importante, criar nos caminhos do Senhor. Muitas mulheres têm pego essa obrigação para si, porque muitos homens têm deixado de lado. Muitos homens hoje em dia têm atitudes de moleque, têm atitudes que não são de homens feitos, pais de família, né? E tem lugares que a gente vê assim que diz, né, que o homem tem que ser a testa da casa. O que é a testa? Estar à frente, o comando da casa. Não que o homem seja uma autoridade militar, que tudo que ele fala tem que ser obedecido. Não é isso. Mas nós temos aprendido aqui, né, que a mulher que está submissa a esse marido está sobre a mesma missão que esse marido, que é o quê? Criar os filhos para o bem, criar os filhos da melhor forma possível para esse mundo, nos caminhos do Senhor, buscar a Deus, honrar, né, o pai e mãe, honrar as pessoas, ter educação, ter respeito. E muitas mulheres têm tido essa obrigação, porque os homens não têm pego para si. Porém, em nome de Jesus, eu creio, porque assim também foi no meu lar, o Senhor transforma esses homens. O Senhor é capaz de mudar e fazer novas todas as coisas, mesmo aqueles que cresceram e claro, por mais que seja homem trabalhador, homem honesto e tudo mais, muitas vezes não é aquele homem que vê sua responsabilidade, né, em educar o filho, em corrigir, em cobrar, em acompanhar nos estudos, nas atitudes, cobrar-lhe o respeito para com a mãe, cobrar o respeito para com os professores. Então, nós precisamos, por mais que às vezes o homem não faça, permitir que ele faça. Tem certas coisas que nós não devemos fazer, porque se a gente fizer tudo, eles vão deixar como está, eles não vão se esforçar para mudar. Então, nós precisamos deixar que eles façam a parte deles e pedir ao Senhor, pedir a Deus no nosso momento de oração, de devocional, pedir a Deus que o Senhor mude o coração e a mente desses homens, para que eles venham pegar para si a responsabilidade desse lar, a responsabilidade de criar esses filhos no caminho do Senhor, a responsabilidade de puxar, né, ali o momento de devocional diário, com leitura da palavra, com oração, cantar um louvor. Mas ainda assim, meninas, para aquelas que ainda não têm, né, um marido temente ao Senhor e que vai fazer esse tipo de coisa, mesmo que seja temente ao Senhor, às vezes não está fazendo, né? Então a gente tem que orar para ele começar a fazer. E aquelas que não têm um marido temente ao Senhor, faça você. Chame, né, para um momento de oração, um momento de leitura da palavra, um livro interessante que tenha a ver, né, com assuntos de Deus. A gente precisa inculcar isso na cabeça dos nossos filhos, porque depois que cresceu, depois que já está acostumado com coisas desse mundo,
que não quer saber das coisas de Deus, fica mais difícil, né, de orientar da forma correta, fica mais difícil de trazer para o caminho de Deus. Então, que a gente possa aproveitar o momento de hoje. Quem já tem os seus filhos crescidos, né, quem já talvez não tenha mais um marido, ou quem ainda não tenha uma família, né, você tem que aproveitar o momento em que você está. Você que já passou por uma família, já tem seus filhos crescidos, esse é o momento de você instruir as moças, de você aproveitar as mulheres jovens que tem próximo de você e ajudar essas mulheres na orientação, no ensino da palavra, a trazer para perto, mostrar como fazer. Então, nós podemos nos capacitar para ser bênção na vida dos outros, né? Não somente na nossa vida e na nossa família. Você que tem filhos que já são grandes, que já passaram, né, dessa fase aí principal, né, de criar no caminho do Senhor, mas que já são adultos, ore por eles, interceda todos os dias. Se ainda mora com você, vai no quarto deles, ora enquanto eles dormem, coloca a mão na cabeça e ora para que o Senhor cuide, para que o Senhor mude os corações, para que o Senhor possa trazer a salvação para a vida da sua casa e da sua família, porque sem Jesus nós não somos nada. Essa vida aqui ela é extremamente passageira, ela vai findar, a gente sabe, ninguém nasceu para semente, então essa vida vai acabar e o que vai ficar são as coisas feitas para Deus. Tudo aquilo que Ele colocou no nosso coração, que é projeto dEle, isso tudo vai gerar frutos para uma vida eterna. Trazer pessoas para Cristo, trazer pessoas para salvação, tirar pessoas do caminho, do lamaçal do pecado. E o que é o lamaçal do pecado? Muitas vezes a pessoa está vivendo uma situação que ela não quer, ela não gostaria, ela não está feliz, mas ela não consegue sair disso sozinha. Eu já passei por situações assim, e vocês? Então, a gente precisa orar, interceder, ajudar mulheres que a gente vê que estejam nesse caminho e que não têm conseguido sair desse caminho sozinhas. Vamos fazer a nossa parte, meninas. E sempre que possível, né, aquelas que têm o seu esposo, seja no caminho do Senhor ou não, ore a Deus, peça para Deus mudar a cabeça desse homem, para que esse homem amadureça, para que esse homem pegue a responsabilidade para si. Às vezes em coisas tão simples, né? Quando meu filho era pequeno, ele tinha uns 3 aninhos, meu esposo ainda não era convertido. E a gente, né, tem que dar limite para os filhos, porque uma criança, né, não sabe o que faz. Inclusive a Bíblia fala, né, que a estultícia, ou seja, a loucura, está ligada ao coração da criança, mas que a vara da correção afugentará dela. O que é a vara da correção? Você vai sair espancando a criança? Não é isso. A correção é o quê? A orientação diária, todos os dias. Olha, é assim, é assim, é assim, ou não é assim, não é assim, não é assim, diariamente. Até que se torne um jovem, que se torne um adulto que vai ter aprendido tudo aquilo que a gente ensinou. Mas precisa ser falado, né, constantemente. Não pode falar só 1, 2, 3 vezes e achar que a criança já aprendeu. E aí, quando meu filho era pequenininho, tinha uns 3 aninhos mais ou menos, o meu marido, ele não repreendia, ele não chamava atenção, ele não educava, ele só era o pai legal, né? Chegava, brincava, eu passava o dia com a criança, né, para lá e para cá, e trabalhando também. E aí eu que brigava, eu que punha de castigo e tudo mais, e o pai era o pai legal e a mãe era a mãe chata. Meu filho não estava mais gostando de mim, só queria gostar do pai. Por quê? Porque era muito mais legal ficar com o pai. Eu falei, então a partir de agora é só você que vai repreender. Quando ele fizer algo de errado é você que vai repreender. E aí fui conversando, fui pedindo a Deus e fomos fazendo, e aí ele se acostumou. Então hoje em dia, quando acontece alguma coisa, eu falo, eu vou conversar com o seu pai vai resolver com você. É claro que eu também chamo atenção, às vezes eu também coloco de castigo, mas eu deixo a principal parte para o pai, porque o homem é referência para o filho em certas coisas da vida, né? Principalmente no caráter. O pai é uma referência principal. Quando você não tem um pai, né? Infelizmente já não tem o pai nesse meio familiar, a mãe vai fazer com muito louvor e Deus vai suprir naquilo em que a mãe não puder fazer. Mas quando existe o pai, ele precisa tomar esse lugar que é dele, que só ele pode fazer. Um homem na vida dos filhos, né? O pai, ele tem um papel muito importante que nenhuma mulher pode suprir se esse homem está nesse lugar, está nessa família. Então que a gente possa permitir que os homens da nossa casa sejam os cabeças, sejam os homens, porque assim eles vão se sentir ainda mais viris, ainda mais capazes, eles vão se sentir honrados, vão se sentir valorizados e amados e
Com isso, vem muito mais amor e cuidado pra gente, meninas. Vamos nos permitir ser cuidadas por esses homens, por esses maridos, e aquelas que não têm seu marido, né? Aquelas que ainda vão se casar, já vão aprendendo para saber como lidar no futuro. Aquelas que já passaram por um casamento, talvez quem sabe um dia vão passar por outro, né? Vão se preparando também. E aquelas que não vão passar mais, que já são viúvas ou que talvez já estão num outro momento, que você possa cuidar de mulheres, que você possa cuidar de jovens. Quantas jovens tem hoje em dia com seus casamentos sendo despedaçados, porque elas simplesmente não sabem o que fazer, como fazer em coisas tão simples do dia a dia. Vamos se preocupar com isso, né, meninas? Eu não sei vocês, mas eu tenho visto todos os dias novos relacionamentos terminando, casamentos acabando, pessoas frustradas com relacionamento que tem acabado muito cedo. Tão logo começa, tão logo termina. Essa não é uma vontade de Deus para as vidas das pessoas, né? Que a gente possa fazer a diferença, que o Senhor nos ajude, Pai, a ser diferença, a fazer diferença na vida dessas pessoas que passam pela gente. Seja o nosso marido, seja nosso filho, seja uma amiga que está passando por dificuldade no casamento, seja uma colega de trabalho, seja apenas uma estranha. Às vezes o Senhor vai te dar, né, aquele desejo de orar por alguma pessoa, ou de abraçar alguém e dar uma palavra para ela, mesmo que você não conheça. Se permita ser usada para o Senhor, seja instrumento nas mãos dele. Em nome de Jesus. Amém.